noite aí, pessoal. Então, vamos iniciar aí mais web aula, né? Hoje, então, vou abordar sobre a situação de aprendizagem 2, né? Então, vamos lá de iniciar aí, turma. Vou, então, passar um vídeo aí motivacional da indústria e a gente iniciar logo em seguida. Compartilhar a tela aqui com vocês. Toda a indústria tem a sua importância no fluxo de consumo, fazendo a economia girar. Acontece que algumas delas estão interligadas, e a indústria metalúrgica, que a gente vai conhecer hoje, é uma das bases desse processo produtivo. A metalurgia trabalha com a transformação de matérias-primas, como ferro, alumínio e ligas metálicas, usadas na fabricação de equipamentos e de bens, como carros e eletrodomésticos. Mesmo que outros materiais, como o plástico, também tenham o seu espaço na dinâmica industrial, o setor metalúrgico é tão importante que costuma-se dizer que ele funciona como um termômetro para o crescimento econômico de um país. Você sabia que a maioria dos metais não existe em estado puro na natureza? Para se chegar ao ferro ou ao alumínio, é preciso um processo industrial, feito por profissionais altamente capacitados. E a indústria precisa muito deles. Afinal, os técnicos atuam em todas as etapas do processo metalúrgico, do planejamento ao controle de produção. Sérgio, queria começar entendendo aqui aonde a gente está. Nós estamos aqui na área dos fornos de redução aqui, onde a gente faz a extração dos metais, dos minérios que vêm da natureza. A própria natureza. É o começo, é a base. A partir daí, esses metais vão passando por vários outros processos metalúrgicos até ter uma conformação para o uso humano. Então essas vigas em algumas edificações que às vezes a gente vê, elas fazem o uso de matéria-prima que saiu daqui, Exatamente. Que foi produzido aqui. Elas usam as ferroligas que nós produzimos aqui. Então você conhece muito bem lá dentro, você já esteve lá dentro. Exatamente. Para ser um bom técnico metalúrgico, você precisa de ter, primeiro, uma boa formação, uma boa escola, os conceitos técnicos de metalurgia, né? E ter a prática. No forno de redução, a alta temperatura reduz a matéria-prima. Calor, hein? É quente. É quente. Já na sala de controle, os fornos são monitorados. Isso aqui é todo o controle de deslizamento dos eletrodos, carga do forno, é tudo feito pela operação aqui do painel dos fornos aqui. No lingotamento da liga, o material líquido é transformado em sólido. Então o que eu estou vendo ali vai se transformar num produto sólido e forte. Exatamente. Isso aqui agora é o finalzinho do nosso processo, que é o lingotamento da liga. Daqui ele vai para o britador. A última etapa é a britagem. Aqui, o produto é classificado e fica pronto para ser entregue para o cliente. Bom, deu para a gente perceber que a metalurgia é muito mais do que um dos pilares da civilização. É graças ao trabalho desses técnicos que a produção industrial continua girando. Nós vamos conhecer uma turma de jovens alunos do curso Técnico em Metalurgia e entender melhor como eles se preparam para manipular todos esses metais e também se dar bem no mercado. O professor Wendel, do Senai de Itaúna, em Minas Gerais, me levou para conhecer a dinâmica da escola. Ao lado esquerdo, nós temos a oficina de fundição e do lado direito, a oficina de mecânica. O curso tem aulas práticas voltadas, para acompanhar o mercado de trabalho dentro da oficina, tem as aulas teóricas em sala de aula e cursos periféricos ao ramo de metalurgia. Professor, eu estou vendo que o que os alunos encaram aqui é uma reprodução do mercado de trabalho, da vida real, que eles vão encontrar daqui a pouquinho, né? Sim, a gente tenta fazer isso da maneira mais perto do que eles vão encontrar no mercado. Inclusive, esses equipamentos que você está vendo aqui são equipamentos que eles usam no mercado, porém aqui numa escala um pouco menor. Lá fora é muito diferente.
Lá fora é muito maior, as coisas é muito mais corrido. Então a gente tem que procurar sempre errar por aqui mesmo, porque você aprende a lidar com o erro. Se a gente não é acostumado a errar, como é que a gente vai aprender a resolver o erro? Depois de projeto, software, moldagem, fusão, desmontagem e controle de qualidade, eu confesso que fiquei um pouco tonto. O técnico em metalurgia precisa ser fera. E eu acho que essa galera tá bem perto disso. Nós vamos conhecer uma empresa que atua há mais de 30 anos no mercado. Tá curioso? Ao redor do mundo, incontáveis itens são fabricados a partir de metais e ligas metálicas. Aqui na empresa Funfer, em Minas Gerais, são fabricados principalmente produtos para os setores de petróleo e mineração. Essas peças são feitas em ferro, em um processo de fundição manual. Para saber mais sobre essa profissão, o Pedro Henrique, técnico em metalurgia e assessor industrial, me levou para conhecer a empresa Funfer. Pedro, antes de qualquer coisa, queria começar entendendo aqui a sua trajetória profissional até chegarmos no dia de hoje. Você é um técnico em metalurgia. Certo. Eu fiz o curso técnico em metalurgia em 2007 e ele foi o primeiro passo importante para a minha trajetória profissional. Depois eu fiz engenharia industrial mecânica e parti para fazer algumas pós-graduações já na área de gestão. E aqui onde que a gente está hoje? Me explica, Pedro. Bom, a gente está na entrada da fábrica da Funfer, que é uma fundição de peças em ferro fundido, uma produção 100% manual para o mercado de petróleo, mineração e máquinas em geral. Fiz o curso técnico do Senai em 2006. Quando eu comecei a trabalhar na indústria, eu apaixonei de cara. A parte que eu trabalho é a parte de desenvolvimento de produtos, então nós recebemos todas as solicitações de cliente, tipo normas de materiais, desenhos de peças. Em cima dessas informações, nós desenvolvemos todo o processo produtivo. Então, todas as variáveis técnicas que o pessoal do setor de produção trabalha, nascem no setor de processo e engenharia, que é o setor que eu trabalho. Depois que você tem um projeto mecânico de uma peça, o técnico em metalurgia, ele faz todo o projeto de fundição. Então começa com a fabricação do modelo. Depois que o modelo é produzido, ele vem para a área de moldação. Aqui nós temos o modelo de madeira, que vai ser coberto por essa areia aglomerada com resina. Vai passar um tempo próximo a 30 e 40 minutos e essa areia, que agora ela está moldável, ela vai ganhar resistência. E aí ela vai virar o próprio molde. E aí o molde está pronto para ser produzido. Perfeito, entendi. Depois do molde pronto, o ferro gusa ele é utilizado num forno a indução. Esse ferro gusa ele é fundido e depois ele vai ser vazado dentro da cavidade do molde para dar o formato da peça final fundida. Certo. Bom, aqui os moldes são montados junto aos machos, que são elementos de areia que vão fazer as partes internas das peças. Que é isso aqui. Isso. Certo. Depois de montado, os moldes já vão estar preparados para receber o metal líquido, que vem da operação de fusão e vazamento. Aí entra a fusão. Isso. Você é o cara que participa desse processo da fusão, Sim, é isso? sou eu mesmo. O que é a fusão? Bem, fusão aqui é o seguinte, a preparação do metal líquido vai ser vazado no molde. O forneiro ele vai estar recarregando o forno com o ferro gusa, né? E nisso vai estar acontecendo a indução dentro do forno. Não que o metal estiver com a temperatura de 1400, aproximadamente 1500 graus, ele é transferido para uma panela junto com seus elementos de ligas e da panela já é mandado direto já para os moldes. Aqui realmente está acontecendo o vazamento do metal líquido que já foi fundido no forno para dentro da cavidade do molde. Certo. Aqui é onde realmente acontece a produção da peça fundida. O molde aqui ele já está fechado e ele tem uma cavidade vazia onde o metal vai preencher e dar a forma da peça. Depois da peça fundida, acontece o processo de desmoldagem. Separa-se a peça da areia
e a peça vai passar por um processo de limpeza e acabamento. Em paralelo, nos laboratórios, estão sendo feitos ensaios para avaliar as propriedades mecânicas, químicas e metalográficas da peça. Só após todos esses ensaios, a peça pode ser liberada para ser enviada para o cliente. Vamos lá para o laboratório que nós vamos explicar isso aí. Legal. Olá, tudo bem? Como vai? Felipe, tudo em ordem? O que vocês estão fazendo aqui agora, Alcimir? Aqui é um laboratório metalográfico, que nós fazemos todos os ensaios aqui. Ensaios que nós realizamos ensaio de extração e ensaio de metalografia, baseado nas normas, para verificar se as condições da peça estão nas especificações exigidas pelos clientes. A metalurgia está mesmo na base dos processos de produção. E junto com o crescimento do setor, cresce também a economia. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Então, pessoal, então vamos lá, né? A gente vai iniciar então aí, né? Deixa eu compartilhar a tela aí com vocês novamente. Então, essa é a situação de aprendizagem. Ela chama aí reparar com planejamento. Então, vamos ler aí e ver o que se pede. Bom, vamos lá, Roberto. Como está o funcionamento da máquina? Hoje, estamos operando, então, em 3 turnos nos últimos 5 dias para não afetar a programação. E, com isso, estamos adiantando, então, a produção e criando um pulmão de 2 dias para podermos realizar a manutenção. Observei que o resultado das análises de óleo acusou a presença de partículas de aço. E o que isso quer dizer exatamente, Roberto? Teria que fazer, então, um levantamento mais detalhado do problema para saber. Então, vou comunicar ao setor de manutenção que você fará o levantamento, acompanhará o problema e comunicará ao gerente. Ok, agradeço a gentileza, vou fazer o levantamento, fazer a coleta de dados. Beleza, mas não esqueça de fazer os registros nos relatórios técnicos. Vou aproveitar e registrar a melhor opção a ser adotada nesse tipo de manutenção. Sugiro que você verifique a tampa de inspeção do redutor e veja se os dentes das engrenagens estão bons. Obrigado por lembrar, Ju. Já verifiquei e estão em bom estado. Vou levar, então, esta situação ao gerente. Você precisa de mais algum auxílio? Não. Neste momento, farei um levantamento técnico e farei as requisições necessárias para a compra dos componentes para reparar a máquina. Enviarei, então, uma cópia do arquivo para você e o gerente. Vamos lá, pessoal. Então, em um arquivo eletrônico de editor de textos, vão identificar o tipo de manutenção que vai ser necessário para o reparo na máquina em questão, conforme o anexo 1. Então, aqui eu tenho o anexo, não vai abrir aqui, pessoal. A forma de abrir vai ser por aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vai ser aqui, ó, situação de aprendizagem, e esse anexo 1 aqui da SAP 2. Apenas um deles aí deve ser empregado conforme está descrito na situação de aprendizagem. Ok? A etapa 2, então, vocês vão identificar e escolher as opções corretas dos elementos de máquinas que deverão ser substituídos durante a parada programada da máquina, conforme o anexo 2. Né? Vocês podem estar, então, utilizando do vídeo aqui, ó, está na biblioteca, esse videozinho aqui, ó. Você pode estar utilizando esse vídeo e também, pessoal, depois analisar, vou só mostrar esse videozinho, depois a gente volta aí, certo? Um minutinho aqui. Eu tenho oxigênio. Total das cargas, você tem que dar menos 1. Aí, eu sei que a carga do oxigênio é menos 2. Só que o oxigênio é menos 2. Aí, aqui embaixo eu coloquei no nome. Só que isso é de fora desse canal. Oxigênio 2, 4, 3 oxigênio 4 oxigênio é menos 8. Essa análise deles é frio, menos 8 para cá. Então é isso. Aí o que eu preciso descobrir é
igual a linha que a gente repetia nessa quando somado com menos 2 dá menos 1. Fazendo comparativo também com a qualidade do equipamento de fábrica, né? O OEM, que eles falam. Então vamos lá. E o de reposição. E quando somado com esse menos 8 aqui, vai dar menos 1. Aí cai na equaçãozinha matemática, né? Ó, x mais menos menos. X menos 8 vai dar menos 1. Certo? Passo o 8 para lá. X é igual a menos 1 mais 8. Você deve R$1. Você tem 8 para pagar. X é igual a 7. Então, quer dizer que a carga do manganês aqui ela é mais 7. Ok, mais 7 com menos 8, menos 1. Então, o manganês aqui tem carga mais 7. Beleza, ele era mais 7, foi para mais 2. A carga dele aumentou ou diminuiu? Mais 7 para mais 2, diminuiu. Se diminuiu, é porque reduziu. Com uma variação de elétrons de mais 7 para mais 2. Bom, pessoal, então depois de vocês verem esse vídeo aqui, vocês vão responder então o anexo 2, né? E o anexo 2, então, né, da SAP 2, então, identificar os elementos que deverão ser substituídos durante a manutenção do retorno de velocidade. Então, a partir do que está descrito na situação de aprendizagem, vocês vão avaliar qual dos elementos devem, então, ser substituídos no redutor de velocidades, né, obrigatoriamente, não. Então, pelo que tem lá no diálogo lá e na descrição, vocês conseguem, então, verificar, né, o que deve ser substituído. Então, pessoal, aquele diálogo ali, pessoal, não é uma historinha texto aleatório, não, né? Isso aí acontece no dia a dia de vocês, né? Então, para verificar, né? Então, sempre vocês têm que estar atento ao diálogo, ao que está sendo falado, justamente para vocês tentarem entender, chegar a um consenso, né? Principalmente na parte de manutenção, né? Então, por exemplo, lá, pelo que foi feito lá preliminarmente, né? Preliminarmente, vocês conseguem, então, verificar que deve ser substituído conforme é dito lá no descritivo da situação de aprendizagem, né? Bom, e a SAP 3, né, vocês vão definir, então, a sequência correta dos procedimentos de manutenção a serem adotados na parada da máquina, né? Então, aqui, ó, mais uma vez, tem esse anexo 3. No caso de uma reação de oxidação, Então, vocês vão... É bem tranquilo aí, pessoal. É só enumerar aí de 1 até o seu número final aí, certo? Então, essas são as 3 SAPs. Para vocês fazerem um arquivo, vocês podem enviar eles todos de uma vez ou pode colocar em um arquivo só naquele site, né? Eu vou até falar aqui, ó, chama I Love PDF. Vem aqui, I Love PDF, aí vem aqui juntar PDF, seleciona arquivo, você coloca e vai arrastando e jogando aqui, ok? Aí juntou ali, ele faz o download. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, pessoal, a gente precisa, para fazer então um bom procedimento aí de manutenção mecânica, aí, uma manutenção correta, a gente também não pode deixar de abrir mão, obviamente, da montagem e desmontagem. O que foi feito no módulo anterior, né? No módulo anterior, a gente fazia a montagem e desmontagem desses conjuntos, né? Então, a gente também tem que ter uma boa leitura desse desenho, né? Do desenho do conjunto em si e também sua vista explodida, né? E esse conjunto, né, pessoal, essas partes que envolvem esse conjunto, chamam de elementos de máquina. Então, aqui a gente tem um exemplo de um elemento de máquina, então, cuja representação vai possuir um certo grau de complexidade, pois é composto, né, por vários elementos que recebem, então, uma numeração, indicando sua posição no conjunto para facilitar a identificação. Então, aqui, ó, a gente tem a base do mancal, a tampa do mancal, o parafuso de fixação da tampa e o rolamento alto compensador aqui de esferas, né, em formato de corte, tá? Como se fosse o corte desse rolamento aqui, né, visando aqui o seu corte, e o retentor do eixo, né, que isso aqui é para evitar, então, por exemplo, fluido lubrificante sair fora do meu mancal, né, então ficar restrito ali ao eixo e ao mancal, né. Bom, e então, né, pessoal, sobre os rolamentos, né,
é comum a representação deles, né, pois eles são muito presentes, como vocês viram naquela animação do redutor, em qualquer outro conjunto mecânico, né, pois eles possibilitam redução do atrito, possibilita menor consumo de energia e permite a transmissão eficiente com o mínimo de perda, né. Então, aqui a gente vai ter alguns tipos, né? Então, a gente tem o rolamento de esfera de contato angular, né? Com as suas duas formas de representação no desenho. O autocompensador de esferas, né? Então, ele tem duas fileiras aí de esferas. O rígido de esferas vai ser uma fileira só de esferas. O autocompensador de rolos. O rolamento de esfera, né? Então, ele é só a esfera aqui mesmo, sem a pista aqui exterior. O de rolos cônicos, de rolos cilíndricos, rolamento de duas carreiras de esferas. Obviamente, né, pessoal, cada rolamento vai ter as suas características, como, por exemplo, o rolamento de esfera, ele aceita tanto carga axial, tanto axial quanto radial. O de rolo vai considerar só a carga radial, não considerar axial. Né? Obviamente, cada tipo vai ter uma aplicação específica. Né? Obviamente, para cada projeto, eu vou aplicar um rolamento diferente de diferente tamanho. Né? E cada tamanho, obviamente, vai dar uma carga também diferente, tanto estática quanto dinâmica. Então, dependendo aí do tamanho da complexidade do conjunto, né, então eles fazem parte do mecanismo, né, e podem ser representados de forma detalhada, simplificada ou simbólica, conforme aqui, né? Pode ser mais detalhado, simplificado ou até simbólico aí, né? Bom, então, para que a manutenção, né, pessoal, seja feita com êxito e eficiência, a gente tem que seguir, então, procedimentos que farão, então, com que o resultado final fique dentro do esperado, né? Ou seja, a meta a ser atingida e o correto funcionamento do equipamento após a realização da manutenção. E não leva só em conta, né, pessoal, o equipamento que vai sofrer essa manutenção, mas todo o ambiente no qual está inserido. De maneira, então, que a segurança seja um importante ponto a ser considerado em um procedimento de manutenção. Então, para que um procedimento seja cumprido da melhor forma possível, é necessário, então, que todos os envolvidos no processo sejam devidamente treinados. Isso visa, então, executar o trabalho sempre da mesma forma para que se cumpra o planejado, né? E também, né, pessoal, sempre manter os registros de registro de treinamento e dos equipamentos também, né? Então, tudo que foi feito de intervenção deve ser anotado. Mesmo uma simples inspeção, uma simples visualização do meu equipamento, né? Bom, como procedimento da manutenção mecânica, pessoal, a gente tem que fazer, então, a parametrização dos equipamentos, né? Pode ser válido das mais variadas aplicações, né? Então, ele é realizado, vai levando em consideração dados do equipamento e dados que esse equipamento vai produzir. Então, para evitar falhas, né, durante a realização desse procedimento de manutenção ou durante o procedimento de startar, de ligar, né? Então, alguns parâmetros podem ser criados, então, de maneira que se tem, então, um passo a passo a ser seguido pelo operador ou mantenedor. E não confundir, pessoal, parametrização de equipamento com procedimento de manutenção. São coisas distintas aí. Porque parametrizar é uma configuração, procedimento de manutenção é outra coisa, também diferente, né? Então, antes de efetuar o startup do equipamento, né, pessoal, ou após uma intervenção programada ou prolongada de manutenção, vai ser necessário efetuar conferência e inserção de parâmetros de operação, né? Então, por exemplo, para um forno de têmpera, né, de têmpera e de metais, a gente tem que seguir, então, os seguintes parâmetros. Então, a velocidade de esteira de alimentação desse forno de têmpera, o peso do volume de carga, volume dos gases formadores da câmara do forno, temperatura da câmara do forno de têmpera, temperatura do óleo de resfriamento das peças, velocidade da esteira de alimentação do forno de revenimento, temperatura da câmara do forno de revenimento e a temperatura do óleo de revenimento, entre outros, né? Então, tudo isso aí eu tenho que parametrizar, né? Para ficar dentro, então, de especificações, né? Então, quanto aos procedimentos de manutenção, né, pessoal? Então, vai referir, então, a checagem desses equipamentos e verificação dos componentes. Então, verificar se as bombas exaustores ligaram, se as válvulas de injeção de gás e circulação de óleo estão atuando, etc. Então, sempre que houver alterações dos parâmetros de operação de equipamento, o documento deve ser atualizado e os envolvidos treinados, né? Bom,
Continuando aí com o registro dos parâmetros e ajustes, né? Então, feita essa parametrização, a gente faz o registro, né, pessoal? Então, a gente tem que fazer aquela registrar, né? Não é meramente inserir a configuração lá e deixar a esmo, não. A gente tem que documentar isso, fazer um registro, né? Para também, então, de forma que os outros mantenedores tenham acesso a essas informações, com também reduzir esse tempo de manutenção. Porque caso eu não faça isso, né, pessoal, o que que acontece aí, né? Eu preciso ir atrás do última pessoa que fez a intervenção para perguntar para ela o que ela fez. E pode ser que, dependendo do tempo, ela nem mesmo lembre. Isso pode ser um problema. Então, a gente tem que fazer todo um reestudo, verificar, ir atrás de catálogo, ir atrás do manual de fabricante. Isso vai demandar um bom tempo, né? Então, vai ter situações, né, pessoal, que vão existir registros desatualizados, né? Como eu falei. Então, isso vai ocorrer por causa de máquina que passou por um processo de manutenção e também por alteração em alguns dos seus componentes. Então, é necessário que vai ser elaborado um novo procedimento para a realização de manutenções, seja, então, devidamente registrado. Ou seja, aquele famoso retrabalho, aquele retrabalho inútil, né? E, além disso, pode ser adquiridas também ferramentas mais modernas para a realização dessas manutenções, sendo que, se isso ocorrer, os procedimentos mudam e devem ser registrados. E esses registros, né, pessoal, são importantíssimos para que não se tenha uma surpresa, então, desagradável ao realizar a manutenção do equipamento. E lembrando, né, pessoal, registros desatualizados comprometem o processo, produtividade, qualidade e segurança. Também são alvos de não conformidade quando são realizados a auditoria pelos órgãos fiscalizadores, né? Então, se compromete, então, o controle de qualidade, né? Então, os ajustes de equipamento de proteção, né, pessoal? Então, máquinas, os equipamentos de alto valor ou que, com sua parada repentina, podem ocasionar uma interrupção da produção da empresa e até maiores danos a equipamentos, vão precisar de sistemas de controle que possam avisar antes de sua quebra. Ou seja, emitir um sinal sonoro, uma parada controlada antes que um de seus componentes sejam danificados. Bom, um exemplo crítico aí de equipamento crítico, caldeira, né? Se caldeira não tiver com as válvulas de segurança calibradas ou tiver com algum problema de sobrepressão, tem que ser utilizado, né, pessoal? A gente sabe, por exemplo, caldeira é um equipamento extremamente crítico. Se ela explode, ela vem entrar uma catástrofe, né, de explodir, bom, ceifa muitas vidas, né? Porque ela é pressão alta, vapor a alta pressão, né? Isso aí mata, né? Então, né, a gente utiliza alguns equipamentos, como sensores de pressão, sensor de carga, de vibração, pressostato, sensores de nível, entre outros, cada um com a finalidade específica de controle e proteção para a máquina e equipamento. E também, né, pessoal, não esquecendo de norma de segurança de máquina, que é a NR12, né? A NR12 justamente nessas partes também de proteção de máquinas. Então, como eu falei, ó lá, uma caldeira aquecida por gás, né? Então a gente tem os instrumentos de controle de pressão de alarme de segurança. Então, quando a pressão ultrapassa o limite máximo, vai acionar a válvula de segurança e também um acionamento de um sirene de alerta. E com o nível tecnológico existente, né, pessoal, hoje com a eletrônica, a tecnologia muito avançada, né, a linha de pressão também é ligada a uma interface homem-máquina e também a supervisórios, né, que vai emitir, então, aviso aos operadores, mantenedores, até efetuar o desligamento automático desse meu equipamento, né. Ou seja, dentro da programação que eu tenho, seja através de um CLP aí por um supervisório, ultrapassou aquele limite máximo, então a minha máquina já é programada para desligar tudo, né? Uma espécie de desligamento de emergência, né? E até acionamento, por exemplo, de sistema de incêndio, né? Bom, pessoal, então a marcação de posição de equipamentos também faz parte dos procedimentos, né, de manutenção mecânica. Então, toda máquina, né, o equipamento, ao ser desmontado, ele vai posteriormente ser montado com suas peças nas mesmas posições originais, com o objetivo de garantir perfeito alinhamento entre elas e o correto funcionamento do conjunto. E muitas vezes, né, peças aparentemente iguais, que supostamente poderiam ser montadas em qualquer posição sem afetar o funcionamento do equipamento, podem ter, então, algum tipo de desgaste relacionado a outros componentes. E, se montados fora de sua posição original,
podem ocasionar futuros problemas relacionados à montagem correta dos componentes da máquina. Isso também pode ser constatado em máquinas que estavam funcionando perfeitamente e passaram por uma manutenção preventiva, porém, depois da montagem, elas apresentaram problemas que não existiam anteriormente. Então, a situação pode ter sido ocasionada por uma montagem incorreta, né? Então, por exemplo, alinhamento aí de, por exemplo, motor, né, pessoal? A correia dentada, vai se trocar a correia dentada, né? Então, para fazer o sincronismo lá, as polias têm umas marcações, assim como o volante de inércia. Então, tem posição do ponto morto inferior, lá da válvula também. Então, todas têm umas marcações já específicas, né? E algumas máquinas não vão ter. Você vai precisar, antes de desmontar, fazer aquela marcação justamente para não fazer uma montagem de qualquer forma, né? Então, a gente, para evitar isso, né, a gente utiliza, então, realiza um esboço, algum tipo de marcação de posicionamentos na peça, justamente para que a montagem ocorra na mesma posição. E isso pode ser feito com canetas especiais, né, cuja tinta então adere à superfície da peça marcada, com ferramentas vibratórias pneumáticas elétricas ou com algum riscador manual. Porém, pessoal, evitar usar o punção, né? O punção o meu elemento, né? Pode ser, por exemplo, uma engrenagem. Se eu forçar ali no dente, eu posso estar deformando aquele dente e gerar um desbalanceamento na minha engrenagem, causar então um desgaste prematuro, né, no conjunto, né? Bom, outro procedimento também, né, pessoal, são as técnicas de ajustagem de equipamentos mecânicos. Então, ao final de uma montagem, a gente realiza essa montagem de forma que os novos componentes inseridos não alterem a harmonia de funcionamento entre os conjuntos mecânicos. Então, muitas vezes, um equipamento mal ajustado, ele pode apresentar problemas futuros, que podem danificá-lo novamente, sendo necessária a realização, então, de uma nova manutenção. Então, como, por exemplo, a gente cita aí a troca das correias de um compressor de ar, que após o rompimento faz com que seja necessário soltar um motor elétrico desse compressor, para então que a nova correia seja colocada. Então, ao soltar o motor e colocar a nova correia, vai ocorrer o desalinhamento entre a polia do motor e do compressor. Então, eu vou utilizar umas ferramentas que vai auxiliar nesse alinhamento, né? Porque se ocorrer o desalinhamento, vai ocorrer problema no meu motor e também lá no meu compressor. Os eixos vão ficar desalinhados, vai gerar desgaste e vai desbalancear. Isso vai gerar também vibração e desgaste prematuro do eixo, do mancal e da própria correia, né? Então, a correia ela vai ter uma sua vida útil muito, muito, muito prejudicada, né? Então, não fazendo isso, a correia rompe normalmente, vai virar no canal e soltar fora da polia. Então, é necessário também que a correia tenha uma tensão de trabalho, né? Então, toda correia, no seu manual do fabricante, ela determina lá qual que é a folga mínima e a folga máxima e a sua tensão aplicada, né? Para aquela barriguinha que tem ali, aquela barriga que tem na polia, né? Ela tem que ser obedecida, né? Também não pode ser muito tensionada e nem demais, tem que ter aquela ideal, né? Bom, então para fazer os procedimentos aí de ajuste, né, eu vou utilizar algumas técnicas de ajustagem, né, de equipamentos mecânicos. Então, por exemplo, eu posso usar para realizar o nivelamento e alinhamento geométrico entre eixos, de guia deslizante, base, etc. Utilizo então alguns instrumentos, como o relógio comparador, muito utilizado no torno, né, no torneamento, né, para alinhar, por exemplo, uma peça, o tarugo que eu vou usinar. O relógio com poupador de precisão, também para alinhar alguma peça, né? Por exemplo, em disco de freio de automóvel, o mecânico utiliza para poder verificar se o meu disco está empenado ou não. Uma régua padrão calibrada, bases calibradas para suporte de instrumento, acessório de verificação, o nível de bolha, esse é o mais utilizado, pessoal. É muito utilizado para nivelar a máquina, o pessoal da construção civil também usa para nivelar piso, nivelar parede, entre outras coisas. O nível de bolha quadrangular, o teodolito, que esse aí também o pessoal da área civil, de construção civil, usa muito. O autocolimador óptico visual, isso também é para fazer alinhamento aí de peças e de outros elementos. O autocolimador fotoelétrico a laser, né? Ok, pessoal, então aqui vão ser alguns exercícios de passagem aí para vocês fixarem o conhecimento aí, a,
vocês fixarem o conhecimento aí na cabeça de vocês aí, tá bom? Ok, pessoal? Então aí eu vou finalizando aqui por hoje, certo? Caso então tenha alguma dúvida aí, ou algum questionamento, não deixem de procurar, ok? Bom, pessoal, então é isso. Vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou um questionamento, não me deixe de procurar, certo? Então, vou desejar a todos então uma boa noite. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.